Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Dia das Mães chegando e eu venho aqui trazer uma mensagem para vocês. Sempre eu tô trazendo alguns vídeos aqui para vocês, hora ou outra eu tô contando a minha vida aí para vocês, né? E eu, como é Dia das Mães, eu venho contar para vocês que eu sou uma madrasta. Isso mesmo. Olha só, quando eu casei, né, sempre orava, pedia a Deus um marido e eu queria construir uma família, mas eu nunca pensei que eu ia arrumar um marido já com a família construída. E aí, quando eu conheci o meu marido, o Ronaldo, já há 25 anos, eu era secretária executiva e aos finais de semana eu trabalhava de pisteira. Para quem não conhece, na verdade, pisteira é você vender gado no leilão. Então tinha os leilão e eu vendia o gado no leilão, eu era pisteira. E aí eu conheci meu marido. E ele era separado e já tinha 5 filhos. E aí nós conhecemos, nós nos apaixonamos e nós casamos. Mas aí assim, ele me falava que ele tinha 5 filhos e tudo, e eu nunca imaginei que eu pudesse criar, né, algum dos filhos dele. Que se você pensa assim, ele tem esses filhos, mas não vai morar comigo. Mas aí um mês depois, a filha dele mais velha, Gisele, que eu amo de paixão, minha filha mais velha, que eu falo, quando as pessoas procuram quantos filhos você tem, eu falo, tenho 5 filhos. Apesar que eu não criei todos, né? Ela já tinha 12 anos de idade quando ela veio morar com a gente, um mês de casada, ela já veio morar com a gente. E graças a Deus, uma pessoa muito meiga, amorosa, carinhosa, ajudou eu criar o meu filho, que quando eu fiquei grávida, depois de 4 anos que eu estava casada, então nasceu o meu filhinho, o Ronaldo Júnior, que é o meu caçula. Filho meu legítimo, eu só tenho esse, que é o Ronaldo Júnior. E aí ela veio casar bem depois, quando ela casou ele já tinha 3 anos, e ela me ajudou muito com ele, na criação dele, né? Porque todo mundo sabe que quem tem filhos pequenos é banho, é fraldas, é mamadeira, né? E aí, então, eu, assim, agradeço muito mesmo de ter ela na minha companhia. Nós éramos duas amigas. Eu que fiz o enxoval dela, ajudava ela, a gente fazia junto. Eu fazia crochê e ela bordava. E quando ela casou, ela levou o enxoval dela já prontinho que nós fizemos. Então, assim, eu venho trazer essa mensagem aqui para você que é madrasta e às vezes você não dá certo aí com os filhos do seu marido, às vezes você tem rancor no coração porque você tem os filhos, você não tem eles como seus filhos verdadeiros. Mas tem sentimentos na vida da gente que você tem que pedir para Deus. Sentimentos é algo que vem da alma da gente. Então, para você desenvolver ele, é só com a ajuda de Deus, né? Então, tem gente que já nasce com certos sentimentos. Tem gente que já nasce com sentimentos malvados, outros já nascem com sentimentos bons. Uns têm sentimentos ruins e outros têm sentimentos bons. Então, assim, eu sempre pedi a Deus para me desenvolver sentimentos bons. E aí, graças a Deus, eu também tive muita sorte de ter ela, que ela veio com sentimentos bons, né? E eu nunca fiz, assim, objeção, porque muitas vezes madrasta e enteado não dão certo, vira aquela briga por conta de financeiros, né? A madrasta, ela não aceita que o marido compre algo para aquele enteado ou enteada, e aí ela vira aquele conflito dentro de casa. E graças a Deus não tive. Eu nunca comprei roupa para mim que não comprasse para ela. Se não tinha condições de comprar para mim, às vezes eu preferia comprar para ela, como eu tinha ela mesma como filha verdadeira. E os outros, a gente teve sempre um relacionamento muito bom, não moraram comigo, mas hoje todos estão crescidos. Tem a outra, a Rafaela, que a gente liga, fica horas falando no telefone. E até cheguei a convidar, mas ela era muito apegada com a mãe e ela não morou comigo. Mas a gente é amigo, os filhos dela me chamam de vó, os filhos da minha filha mais velha também, eles todos me chamam de vó. Férias, eles me ligam que chega logo as férias para vir passar as férias com a gente. E às vezes eu tô na loja, chega cliente e fala, de quem que é esses meninos? Eu falo, meus netos. Às vezes ele chega e fala, vó, aí as pessoas falam, Eva, sério que esses meninos são seus netos? Eu falo, sim. Eu deixo a pessoa na dúvida, porque realmente eles são meus netos do coração. E aí, assim, a gente teve, assim, essa amizade verdadeira, esse amor mesmo de mãe e filhos. Então,
eu sempre pensava assim, eu quero ter sentimento de mãe com eles, porque eu não sei se um dia o meu filho vai ter uma madrasta. E aí eu tô aqui hoje falando da vida mesmo de madrasta, porque eu criei, eu fui criada numa família de 12 irmãos. Minha mãe, ela foi mãe adotiva, minha mãe já faleceu tem 15 anos, e sinto muita falta da minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito boa, da aura muito boa, e ela teve 4 filhos adotivos. Esses filhos adotivos, ela nunca encostou a mão. Às vezes ela chamava atenção. Naquela época não existia castigo. Quando o pai ia falar para o filho, ou a mãe ia falar alguma coisa para filho, ele já vinha com um cinto, né? Não sei se você aí que está assistindo esse vídeo era assim, mas os meus pais era assim. Mas assim, poucas vezes nós apanhávamos, porque nós morríamos de medo, tanto do meu pai, da minha mãe menos, porque ela era muito boazinha. Mas meu pai, não é que ele era malvado, mas meu pai falava 2 vezes, a gente não esperava a segunda. A hora que ele falava a primeira vez, nós já saía já com medo. Então a gente, se errava, era só uma vez. A segunda a gente não esperava a peia, de jeito nenhum. Então, eu venho falar isso para vocês porque muitas vezes, principalmente no Dia das Mães, eu fico muito chateada quando eu vejo aí na televisão, quando as pessoas referem madrasta como pessoa malvada. E não é, madrasta, ela vem de mãe, vem de bondade, vem de criação. E aí já começa lá, se eu acho aquele homem que escreveu aquele livro da Branca de Neve e seus 7 anões. A madrasta não podia ter colocado uma outra pessoa lá mais malvada? Aquele lá que escreveu Branca de Neve e seus 7 anões, falou mal da madrasta lá e da Cinderela. Sempre que tem que escrever um livro, tem que colocar a madrasta lá como uma pessoa malvada. Realmente, do jeito que existe madrasta malvada, eu acredito que existe mães verdadeiras, mães de sangue, aí também malvadas. Então, assim, não estou falando que eu fui a melhor madrasta do mundo. Eu sei que muitas vezes eu tenho erro. E meus filhos adotivos aí, os que eu criei, os que ficaram pouco tempo comigo, às vezes até mesmo como mãe a gente erra, mas eu procurei dar o melhor de mim. E hoje sendo aqui, aí chegando aí Dia das Mães, você que é madrasta, ou às vezes você tem um filho que é criado por uma madrasta, né? Às vezes não se dão certo, às vezes por um ciúme, por um motivo ou por outro, acaba se desentendendo e a criança que acaba pagando todos os erros que os pais deram, que não conseguiram viver aí juntos. Mas eu falo que se você é uma madrasta, depende muito mais de você que é madrasta dar certo com seu enteado do que dele. Porque dependendo da idade da criança, que é um enteado, muitas vezes ele não tem muito entendimento. E muitas vezes a gente erra por ignorância, por não entender certos assuntos. Então, assim, a gente também tem que ser mais compreensivo aí com o enteado, né? Porque hoje está tão difícil, até os nossos próprios filhos às vezes faz coisa que nós também não queria que eles fizessem. E o enteado, a gente tem que entender eles como nossos filhos verdadeiros. Se você tem um enteado, procure da melhor forma possível se dar certo com ele, porque é muito gostoso, é muito gratificante você, depois que eles crescem e eles dão testemunho, porque os meus enteados, eles falam que graças a Deus me teve como uma mãe mesmo. Uma das coisas que eu sempre sei, que eu sempre vou ter consciência comigo, é que a madrasta, ela nunca vai substituir a mãe verdadeira. A gente pode fazer, né? Porque uma das coisas que também não é bonito, não é ética, é você falar da mãe para o seu enteado, da mãe daquela criança, isso vai revoltar ele vai ficar chateado. Então, o nosso papel aqui é que eles cresçam, que eles estudem, que eles tenham amor, tanto da nossa parte como mãe, como a parte do pai. E isso a gente sabe, se a gente quiser, a gente sabe sim. Eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha inspirado você que tem aí um enteado ou uma enteada. E se você é enteada, procure conquistar aí a sua madrasta, porque ela pode ser uma mãe para você. Ela pode ser uma mãe verdadeira, pode defender você aí na sociedade, aí na sua casa, defender você aí para o seu pai, né? Uma madrasta, eu considero, madrasta vem de mãe, de amor. E eu tô aqui como madrasta para falar isso para vocês, justamente no Dia das Mães. Você que tem um filho que é criada aí com a madrasta,
tenha compreensão, procure saber aí se seu filho está sendo bem tratado. Tão triste, né, gente? Aí a gente fica vendo aí 2 madrastas que foi presa aí, pelo menos que eu tô lembrada aí, que fizeram coisas tão malvadas aí para seus enteados. E a gente sabe aí que são pessoas realmente malvadas. Mas gente do coração ruim tem na sociedade, tem filhos ruins, tem mães ruins, pais ruins, né? Então, a gente encontra gente ruim de todo jeito. Mas se você quiser ser boa, eu tenho certeza que você é. E quando a gente pensa do ladinho deles, na cabecinha deles, do enteado, pensando assim que ou ele vai ser criado por uma madrasta, por nós, ou ele vai ser criado pelo um padrasto. Então, assim, não tem opção. Então, assim, pensando por esse lado, a gente que já tá aí, porque você que é madrasta, você já tá aí com a sua vida feita, com seu poder de escolha. Então, o mais certo é você escolher amparar aí essa criança que vem aí pra gente. A gente acolhe de braços abertos. A filha mais nova dele também morou comigo 2 anos. Aí depois ela voltou para a cidade dela, mas depois ela casou, voltou para morar com a gente. Ela sabe, todos os filhos dele até hoje sabem que a nossa casa é a casa deles, é a casa dos nossos filhos. E eu, assim, com muito orgulho mesmo, com muito prazer que eu venho aqui mesmo contar essa história aí para vocês, porque às vezes você não é uma madrasta ainda, mas você pode ser. E a partir do momento que você escolheu uma pessoa que já tem filhos, você pode ter certeza que às vezes não vai ser só flores, vai ter dificuldades também. Então a gente tem que saber superar. E com a graça de Deus, quando a gente pede tudo que você pede a Deus, Deus manda para você o seu pedido bem completinho. E esse é o segredo, é você amar mesmo, você amar aquela pessoa como filho. Hoje mesmo eles já estão todos casados, quando precisam de ajuda eu não faço, eles ligam para mim, eles falam, eu queria isso e isso, será que meu pai me ajuda? Então assim, desde quando eu vim morar com eles têm confiança de entrar em contato comigo. E não me chamam de mãe não, me chamam de Evinha. Mas quando refere assim a outra pessoa, eles falam, a minha mãe. As pessoas, o que ela é sua? Eles falam assim, é minha mãe. Isso me enche de orgulho, porque eu sei que eles também sentem muito amor por mim. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Você é uma mãe? Você é uma madrasta? Você é uma mãe adotiva? Eu sei que o nome mãe, o nome madrasta, o sentido é o mesmo. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Eu espero que se você não gosta do seu enteado, como eu vejo aí na televisão, aí muitas vezes eu fico muito triste mesmo. E eu espero que você mude essa mentalidade e você pede a Deus para mudar os seus sentimentos. Se você tem um sentimento ruim aí pelo seu enteado, sua enteada, peça a Deus que te oriente aí para você agir da melhor forma possível e peça a Deus também para Deus mudar esse sentimento de ruim para sentimentos bons, porque isso só vai te engrandecer, você vai ser muito mais feliz que eu sei. Um beijo grande, feliz Dia das Mães. Tchau, fiquem todos com Deus.